Afinidade não é só compartilhar interesses, é surpreender, é fazer mais, é ir além do esperado. Afinidade é o segmento do Banrisul para clientes selecionados, com consultoria especializada, assessoria de investimentos, espaço com atendimento personalizado e serviços exclusivos. Quer saber mais? Fale com o seu gerente ou acesse banrisul.com.br/afinidade. Aniversário é uma data para dividir com a família, os amigos e os parceiros. E a amizade é o que não nos falta. São mais de 100 anos de história, fazendo parte da vida de milhares de brasileiros. Com tradição, solidez e segurança, protegemos aqueles que você ama. E é assim que cuidamos do seu presente, para que você possa curtir a tranquilidade de um futuro mais protegido. Para tudo ficar bem, GBUX, a proteção certa para a sua família. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Meia hora mais de sono, o relógio não vai te dar. Mas, só com Dura Mais. Com a gasolina Dura Mais da Rodóio, você tem até 10% mais de economia de combustível e ainda polui menos. É tecnologia que faz bem para o seu carro, para o meio ambiente e para o seu bolso. A escolha é sua. Escolha mais economia e menos poluição. Escolha Dura Mais. Escolha Rodóio. Eu quero o tempo todo, nada menos que tudo, junto e conectado. Tudo aqui. No meu celular quero série, futebol, ter o primeiro 5G do Brasil. Streaming e TV que agora eu posso levar comigo pra todo lugar. Tudo aqui pra já. Então você vai ter que entender, para sempre muito mais, dentro ou fora de casa, diversão em todo lugar, com conteúdo que arrasa, na banda larga e no celular, com a tradução muito mais. Claro, tudo junto e conectado. Agora você pode consultar sem sair de casa. Meu Médico Online, a telemedicina da Unimed Porto Alegre. Acesse pelo nosso site ou aplicativo. O futuro começa agora. Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados e 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora. Olá, eu sou Alexandre Appel e está entrando no ar o programa Consumidor RS. Informação, educação, comunicação e direitos do consumidor. Novamente em tempos de pandemia, ancorado à minha casa, na Grande Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul. O programa Consumidor RS tem um oferecimento de Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Unicred, a sua instituição financeira cooperativa. Rio Grande Seguros, o teu futuro começa agora. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E Rodóio, Dura Mais, a nova gasolina da Rodóio. Estamos sintonizados no canal 20520 da Claro Net TV Porto Alegre, com transmissão simultânea para muitas cidades do Rio Grande do Sul.
na região do Vale dos Sinos, é o 26526. Também estamos ao vivo, em tempo real, para o mundo todo, na internet, no portal do Canal Bá. Também no portal do Consumidor RS tem um link ali em cima, Bá Online. Meu abraço carinhoso a todos que nos prestigiam com a sua audiência. Mandar um beijo carinhoso para minha filha, Renata Apio, que está lá na Califórnia. Dr. Salvador Gulo Neto, nosso telespectador assíduo, que está em San Diego, na Califórnia também. Dr. André, cirurgião robótico, que também nos prestigia com a sua audiência de Los Angeles. Confiro no nosso programa de hoje. Economista-chefe da FEComércio RS, a professora Patrícia Palermo, comenta o momento econômico e as dificuldades dos consumidores com o aumento dos preços dos produtos e serviços e prevê um 2022 ainda com dificuldades na economia, penalizando o consumidor. O programa Consumidor RS está começando. O programa Consumidor RS tem o apoio de Panvel Farmácias. Você sempre bem. Panvel tem vagas para farmacêuticos e atendentes na loja da Serra. Você tem a notícia no nosso portal do Consumidor RS. Você que nos assiste aí na região serrana, oportunidade de emprego na Panvel. Consumidor RS tem o apoio de Guarida Imóveis, sua primeira opção imobiliária. Afinidade é ir além, é fazer mais. Seja cliente Afinidade Banrisul e se surpreenda. Temos recebido em nossos portais e nas redes sociais centenas de manifestações de consumidores muito preocupados com o aumento do preço dos combustíveis, dos gêneros alimentícios, além de toda sorte de produtos, até ração para pets. No nosso programa de hoje, vamos conversar com quem entende do assunto. Estamos recebendo no Consumidor RS com muita alegria a professora Patrícia Palermo, que é economista-chefe da FEComércio RS, Sistema Sesc-Senac. Bem-vinda, professora Patrícia Palermo. Olá, meu amigo Alexandre, tudo bem contigo? Muito feliz de estar aqui contigo mais uma vez. Muito bem, graças a Deus. Me lembro que a última vez que eu entrevistei a amiga foi num balanço de final de ano na cafeteria da FEComércio na Alberto Bins. Hoje a FEComércio não está na Alberto Bins mais, está lá às margens da Freeway, e não tivemos mais esses almoços de final de ano. Então, faz 2 anos exatamente a última vez que eu te entrevistei, Patrícia. Que coisa como o tempo passa, né? Sinal de que a gente tem que repetir com mais frequência essas nossas conversas, né, Alexandre? Concordo. Patrícia, te agradecendo muito a participação conosco. Eu tenho uma atuação muito forte nas redes sociais, pelo Consumidor RS, por um perfil público, por um perfil privado, e eu tenho recebido uma quantidade muito grande de questionamentos de consumidores. Vamos por parte. 2 assuntos especificamente. O preço do combustível. As pessoas não estão aguentando mais. Uma noite dessas, um rapaz me chama pelo Messenger, me manda mensagem de áudio pelo Messenger. Seu Alexandre, me dê um conselho. Eu sou Uber. Eu aluguei um carro. Eu pago 1.200 de aluguel por mês nesse carro. Com o preço da gasolina, está me sobrando R$400 no final do mês. Esse dinheiro eu não me mantenho, muito menos a minha família. O que o senhor acha? Troco por um táxi, que eu vou pagar um aluguel diário? Digo, olha, meu amigo, a gente tem que sentar e fazer uma conta na ponta do lápis. Eu, assim, de orelhada, não posso te dar um palpite desse. Então, o primeiro questionamento contigo, Patrícia, por que o preço da gasolina está nesse nível? E o segundo questionamento, depois de você me responder essa primeira, que as pessoas também estão muito preocupadas, é o preço dos gêneros alimentícios dos produtos em supermercados. Tem gente que diz, olha, eu faço a mesma lista de compra, ela é idêntica todo mês. Até 2 meses atrás era R$1.000, e agora é 1.560. Isso representa 56% de aumento em 3 meses. Patrícia, a palavra está contigo.
Vamos lá, então, né? Nenhuma dessas duas questões são questões fáceis da gente responder, né? E nenhuma delas, talvez, na minha resposta, traga algo que seja diferente do que as pessoas já ouviram. Vamos começar falando um pouquinho sobre combustíveis. Isso. Infelizmente, como muitas discussões que têm sido feitas aqui no Brasil, a gente tem politizado as questões, né? E eu acredito que o mais correto a gente tem que fazer nesse momento é entender com clareza o que está acontecendo de fato, né? O que a gente enxergou nesses últimos tempos, né? E esses últimos tempos do ano passado para cá, é que o barril de petróleo, que é muito importante para configurar o preço lá da gasolina, ele saiu da casa dos $20 e bateu nos $80. Então, você imagina o salto que deu, né, na precificação disso, que é algo fundamental para o preço, obviamente, da gasolina, né? Então, quando o preço do barril de petróleo sobe, e nós temos o preço do barril de petróleo, né, precificado em dólar, e no caso brasileiro, a gente tem uma super aí desvalorização da nossa moeda. Vamos lembrar, né, Alexandre, que início do ano passado a gente tinha uma moeda em R$4, né? Um dólar em R$4. Verdade. 5,60. E antes já bateu até patamares mais altos. A gente potencializa isso ainda. Então, vamos lá. A gente tem de um lado petróleo aumentando de preço, de outro lado a gente tem câmbio desvalorizando. Essas duas coisas subindo e subindo muito, obviamente a gente veria, né, um preço de combustível muito mais alto lá na ponta. Então, essa é a primeira razão que a gente tem. Houve uma conjuntura mundial que levou o preço do petróleo a subir a esse patamar, e houve uma conjuntura internacional e local que fez uma desvalorização da moeda brasileira. Então, o que a gente poderia fazer aqui no Brasil, né, para ter uma situação um pouco melhor? A gente não podia ter uma desvalorização tão alta da nossa moeda. Como é que a gente poderia conter isso, né? Aí vem um outro ponto. A gente passou durante muito tempo com uma taxa de juros muito baixa. Taxa de juros muito baixa ajuda a desvalorizar a moeda. Então, isso é um ponto. O segundo ponto tem a ver com questões fiscais, né? Se a gente tem algum tipo de endereçamento a políticas, né, a escolhas políticas que levem lá na frente algum tipo de deterioração da nossa capacidade fiscal, isso também reflete na nossa moeda. O que está acontecendo nesse momento? Os juros estão subindo. Os juros subindo, em tese, teria que jogar a moeda para um patamar mais baixo, teria que valorizar a nossa moeda, porque isso também não está acontecendo. E por que não está acontecendo? Porque o mundo começou a subir juros também. Então, a gente está seguindo na direção do mundo. Então, daqui a pouco a gente tem que dar uma descolada nessa alta, que obviamente prejudica a própria atividade econômica aqui, para fazer com que haja uma maior valorização da moeda. Mas a gente tem que endereçar questões fiscais relevantes, no sentido de arrumar a condição fiscal futura. E não é bem isso que nós estamos fazendo no curto prazo. Então, a gente enxerga, né, no horizonte, um cenário que a preços de combustíveis continua pressionado. A gente tem que lembrar que a OPEP, por mais que tenha perdido participação, relevância no mundo, ela ainda é um definidor relevante da oferta mundial, né? O petróleo andou muito baixo, né, na visão deles durante muito tempo. Talvez essa seja uma janela de oportunidade de manter o petróleo mais alto, e existe uma grande demanda, né? E quando existe uma grande demanda, a gente continua preservando preços em alta. O que pode jogar um pouco para baixo isso, Alexandre? Espera, em termos mundiais, um arrefecimento do crescimento econômico. E quando tem arrefecimento de crescimento econômico, commodities tendem a cair de preço, né? E aí a pergunta é se isso vai abarcar o petróleo ou não, né? Então a gente tem muita incerteza. Pena que a gente, mais uma vez, em vez de olhar para as razões, acabou politizando as questões, né?
Então, esse é o primeiro ponto. Então, de fato, a gente tem preços de combustíveis subindo, um cenário de curto prazo que a gente não enxerga uma mudança relevante, uma pena, né? No momento que a gente está controlando a pandemia e que é um grande estímulo para as pessoas usarem cada vez mais. Claro, né? Claro. Então, por exemplo, a gente fala dos postos de gasolina. Os postos de gasolina poderiam estar vendo uma vantagem nesse momento, porque as pessoas estão circulando mais. Mas o preço que chega neles também é um preço mais alto, né? Eles trabalham com margens ínfimas, né? E aí, quando a gente olha, por exemplo, a parte dos alimentos, a explicação é mais ou menos a mesma. Deixa eu só te fazer uma pergunta antes dos alimentos, voltando no petróleo e na gasolina. Alguns anos atrás, com um estardalhaço, foi anunciado que o Brasil que a Petrobras tinha feito pesquisa, que nós íamos extrair o petróleo do pré-sal, que nós não dependeríamos mais do petróleo importado. O que houve com o pré-sal e quanto o Brasil importa de petróleo, que tem que ser pago em dólar, né, Patrícia? Mas aí que está um erro, Alexandre, né? Independentemente da gente produzir ou não produzir, nós estamos falando de uma commodity que tem sua precificação dada no mercado internacional, né? O Brasil, ele não consegue produzir na totalidade aquilo que ele consegue consumir, ou que ele precisa consumir, né? Então, a gente vai sempre precisar de importação, seja do petróleo, seja da gasolina propriamente dita, porque até a gente não tem capacidade refina do nosso próprio petróleo, né? Então, isso é uma coisa importante da gente ter em mente também, né? Então, por isso que a gente fica falando, a gente precisa conservar nossa capacidade de investimento ao longo do tempo, porque senão a gente pode acabar sendo uma Venezuela que, apesar de ter reservas, não tem sua capacidade de extração reservada, porque não consegue fazer os investimentos que são necessários. Então, a gente dificilmente vai conseguir, ou melhor, a gente só vai fazer isso se for agir de uma forma errônea, que é descolar preços internos de preços internacionais quando a gente está lidando com uma commodity. Até porque que acontece, né, Alexandre? Lembrando, a gente exporta petróleo e a gente importa petróleo, né? Então, a gente tem que enxergar que isso é uma commodity. Outra coisa interessante, se a Petrobras começar a mexer muito com preços, ela pode evitar a ação de importadores. E se ela evita a ação de importadores, ela pode levar a um desabastecimento no mercado local. Então, isso também é outro cuidado que tem que se ter. A gente sempre tem que ter em mente que quando a gente mexe com preços, a gente mexe num sistema de informações poderoso. E a gente pode estar passando informações erradas para tomadas de decisão erradas dos indivíduos. Então, os preços eles têm essa característica, eles têm que informar o que está acontecendo, né? Então, esse era um momento para a gente entender que combustível fóssil é algo caro, né? Que tem esses solavancos de preços, né? Que a gente ter uma matriz que ainda depende muito de petróleo é complicado, né? Então, isso é um ponto relevante. E aí, indo para a parte dos alimentos, que vai nessa mesma linha, né? O que a gente viu, por exemplo, no ano passado, né, e continuou vendo esse ano, é que preços de alimentos, em grande parte, subiram porque commodities agrícolas subiram no mundo inteiro, né? Por quê? Por que subiu no mundo inteiro? O dólar, o câmbio, né, desvalorizou, isso impulsionou para cima preços de alimentos. Mas vamos lembrar que quando a gente olha lá um produto numa gôndola do supermercado, ele não é só a produção agrícola lá, né? Ele tem toda a parte de transportes, ele tem todos os salários, ele tem um conjunto de coisas que vai pressionar aquilo lá e tem demanda, né? Demanda desenhando aí como é que vai ser preços. O que a gente espera, né, para os próximos tempos? A gente enxerga que preços vão continuar aumentando, mas vão aumentar menos. Então, o que a gente vê pela frente é que a gente vai continuar tendo inflação, mas inflação mais baixa do que a gente tem hoje. A gente poderia dizer que a gente vai ter uma inflação ainda acima de 5% acumulado em 12 meses até o início do último trimestre de 2022. Então, uma realidade atual, triste, complicada, né, é que o orçamento das famílias
vai continuar sendo apertado sob essa questão da inflação. E aí vem um ponto super importante, super relevante, que entra nesse teu trabalho aqui, né? Quando a gente tem inflação elevada, começa a haver uma grande dispersão dos preços na economia. Então, aquela história da gente ter a comodidade de ir num lugar, fazer todas as nossas compras num lugar e poupar tempo, vai nos custar dinheiro. Né? Se a gente quiser gastar menos, a gente vai ter que visitar vários lugares, a gente vai ter que comprar as coisas onde elas estão mais baratas. Resumo da ópera, né? Como eu e tu vivemos, né? Lá um tempo em que a inflação era mais salgada, a gente vai lembrar que as pessoas tinham esse custo também, né? O custo de pesquisar preços, porque a inflação gera esse desalinhamento dos preços. Então, se pesquisar preços sempre foi uma boa dica, agora é uma dica mais do que relevante. Eu me lembro, Patrícia, quando eu estava no PROCON, ainda no governo Brito, nós fazíamos no PROCON, os nossos fiscais faziam pesquisa de preço em supermercados. E nós fazíamos uma tabela e a fixávamos dentro do salão de atendimento aos consumidores. Patrícia, as pessoas iam lá com papelzinho e lápis tomar nota dos lugares onde estavam mais baratos aqueles produtos. Era aquela época da inflação galopante. Mas que coisa impressionante como o mundo mudou. Deixa eu te perguntar uma coisa que tem muita gente me perguntar também. O que é o preço da carne hoje? A carne para o gaúcho é fundamental, o gaúcho é carnívoro. O churrasco do final de semana. Tem muita gente que culpa os nossos frigoríficos por estarem exportando, então sobra pouca carne para o mercado interno. E na lei da oferta e da procura, o produto acaba subindo. Esse diagnóstico está certo? Tem pouca carne para o mercado interno? Não, isso não é verdade. Não é verdade. Não é verdade? Não. O que a gente vê é exatamente isso, né? A gente está falando de algo que está sendo precificado, né? Mundialmente. E a gente, num ambiente em que a gente sofreu nos últimos tempos uma grande inflação de bens, porque o que significa esse hashtag fica em casa, né? Hashtag fica em casa e consuma bens, a gente não consegue consumir serviços. Imagina a quantidade, né, de pessoas que deixaram de consumir serviços e passaram a consumir bens. Então, até a gente observa mais umas coisas subindo mais de preço, porque são nossas. A gente costuma olhar com mais carinho do que acontece com o preço delas. Mas, basicamente, só para você ter uma ideia, né, Alexandre? Desde setembro de 2020, dos 377 itens investigados pelo IBGE todos os meses, mais de 60% deles sempre aumentam de preço de um mês para o outro. Mas que coisa impressionante. E por quê? Porque a gente tem a inflação difusa na nossa economia, né? A inflação ela se espalhou pela nossa economia. Então, a gente tem, não é só a carne subindo de preço, é praticamente tudo subindo de preço. A gente está vivendo literalmente um cenário inflacionário, né? Que bom isso. Então, o que a gente tem que ter claro agora é que o Banco Central começou a agir. Quando ele começa a agir, ele começa a mexer na taxa de juros, que a gente sabe que vai demorar para ter efeito dentro da economia de 6 a 9 meses. Então, olha só, a gente saiu de uma Selic ali de 2, e a gente está esperando terminar o ano uma Selic de 9,25, e nós vamos ir provavelmente para os 2 dígitos ano que vem, né? Só que isso não tem impacto da noite para o dia. Mas esse impacto vai chegar. É como se a gente estivesse tratando uma doença e recebesse um medicamento, né? Quando a gente toma, a primeira coisa que a gente sente é o amargo na boca, né? Mas, na sequência, vem um alívio. O alívio também nos custa algo, que é a própria desaceleração da economia. Então, ano que vem, a gente vai vivenciar, infelizmente, né? Contemporaneamente, duas coisas ruins, né? A gente vai ter ainda uma inflação alta e, para combater uma inflação alta, uma desaceleração da atividade econômica. Então, isso é um cenário um tanto desafiador. E para o consumidor em específico, né, que vê o seu orçamento apertado,
Muito apertado. Isso é importante aqui, né? Tu falaste das redes sociais, né? Uma preocupação que eu tenho muito nas minhas redes sociais é falar sobre educação financeira. Muita preocupação eu tenho com isso. Porque eu acho que nós somos um povo muito deseducado, né? Eu não estou falando nem sem educação, nós somos deseducados, né? Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico. Quando a gente tem pouco dinheiro, um orçamento apertado, aí sim que a gente tinha que ter mais planejamento. E por que acontece isso? Deixa eu fazer uma pergunta para você, né? Quando você tem um carro, você vai estacionar, por exemplo, numa vaga muito apertadinha, você tem muito mais atenção, né? Se você tem toda a rua para estacionar, você coloca ali de qualquer jeito e está tudo bem, é rapidinho, né? Só que quando você tem uma vaga estreita, você tem que parar, você tem que medir, você tem que pensar, porque senão você sabe que você vai arranhar o seu carro. A gente tem que ter esse tipo de mentalidade quando a gente vai olhar para o nosso orçamento. Famílias que têm um orçamento muito apertado, elas teriam que botar o orçamento do papel, elas teriam que precificar as suas escolhas, eleger prioridades e, quando visto, né, que não dá para fazer certas coisas, mudar padrão de vida. A gente, Alexandre, consegue enriquecer numa boa, mas a gente tem muito problema, obviamente, para encarar que empobreceu. E o que a inflação faz com a gente? Empobrece as pessoas. Empobrece. Então, quando você é empobrecido pela inflação, você é coagido a fazer suas escolhas outra vez. O problema é que muita gente não quer fazer essas escolhas mais uma vez. Eu preciso chamar, Patrícia, um rápido intervalo. É 1 minutinho. Fica conosco firme aí, por favor. Rápido intervalo, já estamos de volta. Faremos agora um rápido intervalo. Na volta, confira a continuidade de nossa entrevista com a economista-chefe da FEComércio RS, Patrícia Palermo. Rápido intervalo, não sai daí, já estamos de volta. O programa Bem Panvel tem bem mais vantagens na hora da compra para você aproveitar. Quem faz parte ganha descontos bem personalizados nos seus produtos favoritos. E tem ofertas bem exclusivas em genéricos e medicamentos de uso contínuo. Também ganha cupons de ofertas que são bem a sua cara. E fica sabendo bem antes de todas as promoções e lançamentos da Panvel. Quanto mais você é bem Panvel, mais a Panvel é... E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão. Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota no tempo que não dá um segundo. Eu fico com a pureza e a resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Icatu é previdência, seguros de vida, capitalização e investimentos. Icatu é vida, para toda a vida. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Menos que tudo junto e conectado. Tudo aqui. No meu celular quero série, futebol, ter o primeiro 5G do Brasil. Streaming e TV que agora eu posso levar comigo pra todo lugar. Tudo aqui pra já. Então você vai ter que entender. É sempre muito mais. Tudo junto e conectado. Sabe desde quando os seres humanos duelam contra fungos, vírus e bactérias? Desde sempre.
Mas com Gimo Antibac você vai eliminar esses intrusos que podem estar espalhados pela casa de maneira fácil, rápida e com um cheirinho especial. Gimo Antibac, para uma rotina mais segura. Gimo, qualidade comprovada. De volta, Consumidor RS, que tem o apoio de Gimo, qualidade comprovada. Acessando gimo.com.br, você confere as novidades dos produtos Gimo para nós consumidores. E Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você. A gente sempre quer o melhor para quem a gente ama. E não importa o jeito da sua família, se é grande ou pequena, o CCG Saúde sabe que ela é essencial e merece um plano hospitalar com valores especiais. No Novembro Família, o plano POP Humaniza do CCG tem redução de 10% para famílias até 2 pessoas e 14% para 3 ou mais. O plano POP Humaniza tem consultas e exames na rede própria CCG, com mais de 20 clínicas na região metropolitana e no Vale dos Sinos. O atendimento hospitalar é no novo Hospital Humaniza, aqui na Ramiro Barcelos, em Porto Alegre. Veja mais detalhes em ccgsaude.com.br ou fale com seu corretor de confiança. E continuamos nossa entrevista com a economista-chefe da FEComércio RS, Patrícia Palermo. De volta com a nossa economista-chefe da FEComércio RS, Patrícia Palermo, nos dá a honra de participar do programa Consumidor RS dessa semana. Patrícia, eu quero te fazer uma pergunta. Também dentro desse nosso tema, dessa choradeira das pessoas com os preços de produtos e serviços. O Brasil tem 60 milhões de pets. 40 milhões são cães. 20 milhões são gatos. Esses animaizinhos que a gente cria como filho, a gente precisa alimentá-los e tem rações muito boas no mercado. As pets, as revendas, estão se queixando também que quase de uma semana para outra, quando o distribuidor vai entregar a ração, ele traz com preço novo. E ele entrega para essa revenda, para essa loja, para essa pet, uma tabela de sugestão de preço final ao consumidor, que ele faz para todas as pets. Então, hoje, a ração Guabi Natural, que eu compro para os meus pastores belgas de Malinois, na Pet Agropau, onde eu compro, em qualquer outra, o preço é rigorosamente o mesmo. E eles estão se queixando que as margens deles estão diminuindo, porque as pessoas estão comprando menos ração. Consequentemente, estão alimentando mal seus animais, estão comprando arroz quebrado para misturar. Outro setor que me chama muito a atenção, Patrícia, as revendas de combustíveis. Agora, recentemente, você participou de uma live com o João Carlos Dalá, nosso amigo do Sulpetro. Tem postos de combustível fechando as portas, porque as margens são tão pequenas, que eles não conseguem manter o pagamento dos salários, impostos e tudo. Nós corremos o risco de revendedores, de lojas, fecharem as portas por dificuldade de atender o consumidor, Patrícia? Alexandre, quando a gente fala de inflação, né, e num programa que nem o teu, por exemplo, que é o Consumidor RS, a gente está falando de inflação ao consumidor, a gente está falando de uma inflação aí, olhando para o IPCA, né, de um pouco mais de 10%. Quando a gente está olhando nos últimos 12 meses, né, quando a gente está falando, né, de inflação ao produtor, né, que é o atacadista, um industrial, né? Quem está falando dos produtores do mercado, os produtores compram esses produtos. A gente chegou a registrar, para você ter uma ideia, em meados do ano, inflação de mais de 50% no acumulado de 12 meses. Né? Então, o que eu quero deixar claro aqui para você é que uma parte desses aumentos de custos que está na indústria, que vai para o atacado, que vai para o varejo, é assimilada pelas empresas. Não passa lá para a ponta, né? Não passa lá para a ponta para o consumidor. Então, olha só que interessante que eu vou te falar. Às vezes, né? E às vezes eu tenho que me explicar, assim, a pessoa diz assim, você está falando isso porque tu é economista da FEComércio. Assim, não, é que a gente tem que entender que nem todo aumento de preços é passado para o consumidor. Assim como depois a baixa de custo lá também não vai ser passada toda para o consumidor, porque
se você tem um negócio, para o negócio continuar vivendo, ele tem que ter uma margem, né? Ele tem que ter uma margem para sobreviver ao longo do tempo. E o que a gente enxergou nos últimos tempos é que os faturamentos, eles aumentam, porque eles são impulsionados por preços maiores. Mas as margens se reduzem, porque os custos foram aumentados muito mais do que os próprios preços de venda final, né? Então, cada etapa do processo produtivo está dando uma linguada nesse repasse do aumento de custos. Mas alguma coisa chega lá na ponta, né? O que a gente já começa a observar, né, é que algumas commodities internacionais baixaram já de preço, né? A gente já vê isso. Só que, de novo, isso não significa que vai chegar lá na gôndola, né? Claro, por que não? Porque é necessário para recompor margens, né? Para os negócios continuarem existindo. Então, quando a gente olha do ponto de vista do empresariado, é uma situação um tanto complicada, né? Porque, ao mesmo tempo em que ele precisa, às vezes, aumentar preço para repassar custos, porque ele não pode trabalhar no vermelho, isso é insustentável, ele também sabe que não pode aumentar os preços demais, porque se ele aumentar os preços demais, num ambiente que nem esse que eu estou falando para você, né, de inovação, existe essa descoordenação, ele pode perder espaço no mercado, claro. que não entendeu essa lógica ainda, e aí acabar ainda quebrando porque aumentou o preço. Então, é caminhar numa corda bamba aí, né? Então, se o consumidor está complicado, eu posso garantir, né, que para quem vende também está bem complicado. Eu tenho um amigo que é proprietário de um restaurante grande. Ele serve buffet. No começo da pandemia, mandaram fechar os restaurantes. É um negócio impressionante, fechar os restaurantes. Quando reabriu, passou uma semana, poucos dias, mandaram fechar de novo. E ele tinha feito compras em grande quantidade, perdeu aquelas mercadorias todas, os prejuízos foram imensos, mandando funcionário para a rua. Aí ele vendeu o primeiro apartamento dele, botou o dinheiro no restaurante. Tocou mais adiante um pouco, fechou uma terceira vez. Quando reabriu, a situação está muito difícil, ele vendeu um terceiro apartamento e botou o dinheiro no restaurante. Disse, agora eu não tenho o que fazer mais. Ou eu vou recuperar meu negócio, ou eu vou fechar meu negócio definitivamente. E está trabalhando assim na ponta do lápis com muita dificuldade. O empreendedor, nesse período da pandemia, se deu muito mal, né, Patrícia? Alexandre, eu vou falar uma coisa com você dessa minha vivência aí, né, como economista ligada a entidades, né? Eu estou nessa vida, né, há cerca de uns 18 anos já. Né? Verdade. Então, a gente já se conhece há um bom tempo, né? Verdade. Eu tive a oportunidade de conversar com grandes empresários e com microempresários, né? Uma coisa que a gente percebe, né, uma parte significativa deles, sejam grandes, sejam pequenos, é que eles têm uma ligação amorosa com os seus negócios. Né? Verdade. E essa ligação amorosa com os seus negócios, muitas vezes, né, acaba botando uma neblina na frente dos seus olhos para avaliar a situação dos seus próprios negócios. Né? A gente tem que entender que existe uma realidade que a gente anseia e existe uma realidade que é a que se impõe pelas circunstâncias, né? Então, uma coisa que as pessoas sempre têm que avaliar é a partir de uma visão desapaixonada. Né? Então, às vezes, tem negócios que eles têm que reduzir para sobreviver. E, às vezes, menores, eles são mais rentáveis. Pois é. A gente tem que entender, por exemplo, que quando a gente está falando de um negócio em específico, a gente tem que vender aquilo que as pessoas compram, não aquilo que eu gostaria de vender. Né? Entendi. E isso é uma coisa que, muitas vezes, quem está gerindo um negócio não percebe. Né? Então, por exemplo, hoje, vamos falar especificamente do ponto de vista do comércio. Né? O jogo do nosso tempo é o digital. Quando eu falo do digital, eu não estou falando só do site de e-commerce. Claro. Estou falando de toda a relação que se dá no ambiente digital.
A gente falando por WhatsApp, a gente se manifestando via as redes sociais e assim por diante. Tem gente que diz assim, não, mas isso não é para mim. Esse é o negócio desse tempo. Isso é para todos, né? É para todos, Se você não se inserir, você vai ser excluído, né? Então, isso a gente tem que entender. Então, no caso, né, em específico, vale a pena entender e pensar, avaliar. Então, obviamente, eu estou falando aqui de maneira genérica, não no caso específico, mas para que serviu um negócio? Entre outras coisas, grande parte das pessoas tem como motivação de ter um negócio criar patrimônio ao longo da vida, né? Isso. E o que a gente tem que lembrar? Que a gente tem que trabalhar para o nosso negócio para depois o nosso negócio trabalhar para a gente. Se a gente, por algum motivo, começa a queimar este patrimônio, é hora de pensar se a gente está fazendo escolhas adequadas. Né? Pois é. E essa visão desapaixonada não é fácil de se ter. E é por isso que a gente sempre fala, né? Às vezes, é importante a gente olhar, chamar alguém externo para ter uma visão mais clara dos números que se apresentam ali, né? Os empresários, em geral, eles tendem a ser mais otimistas. E por que isso? Porque isso é do ato de empreender, né, Alexandre? Se eu não acreditar que amanhã vai ser melhor que hoje, eu não empreendo. É verdade. Deixa eu te colocar uma questão, Patrícia. Nesse quadro de dificuldades do consumidor hoje no supermercado, na gasolina, enfim, 3 setores da economia estão muito aquecidos. Bom, um é o supermercado. O supermercado está vendendo muito mais hoje. Né? As pessoas, no tempo que ficaram fechadas em casa, passaram a consumir menos serviços e mais produtos. Você mesma já explicou isso. E as pessoas não têm como fugir do supermercado, a pessoa tem que comer. Outros setores são as farmácias. Farmácia vende muito, estão vendendo cada vez mais. Bom, a nossa população envelhece, as pessoas precisam de medicamento de uso contínuo, enfim. Mas tem um terceiro setor, e semana passada eu entrevistei o presidente Moacir Schuster, do Secov, que está aquecidíssimo, é o mercado imobiliário. Onde é que esse pessoal estava escondendo dinheiro, Patrícia? Está todo mundo comprando imóvel novo agora, bonito e caro. Não, vamos lá então. Vamos pensar uma coisa que eu acho bem importante aqui, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de farmácias e supermercados, eu acho que uma coisa importante é entender, né, que eles não fecharam ao longo de toda a pandemia, certo? Não fecharam. Mas modificou a forma como as pessoas compram. Então, por exemplo, nos carrinhos do supermercado, aumentou muito mais os gêneros de primeira necessidade em relação a outros. E também modificou-se, né, as características de marcas que são compradas. Por quê? Porque quando o orçamento das pessoas ficou mais apertado, elas optaram por outras marcas. O que a gente tem que lembrar? Os supermercados, apesar deles venderem mais, porque efetivamente aconteceu isso, né? As pessoas foram encaminhadas para um consumo mais de bens, aqueles produtos que eles mais venderam são os que têm a menor margem. Então, isso é uma coisa importante a gente ter claro, né? A outra questão importante, quando a gente está falando, por exemplo, de mercado imobiliário, né? A gente teve taxas de juros muito baixas. Verdade, a Caixa Econômica financiando. Né? Taxas de juros muito baixas, né? De novo, Selic 2%. O que acontece? Muita gente realoca recursos. Então, recursos que estavam aplicados no mercado financeiro, quando eles passam a render 2% ao ano, o indivíduo pensa, cara, não vale a pena deixar ali. Eu vou tirar dali e botar em outro lugar. E aí, assim, junto com isso, você tem financiamentos, muito dinheiro disponível para financiamento e ainda taxa de juros baixas, isso é um convite para compra no mercado imobiliário. E aí, vamos lá, vou continuar aqui, né? Você se mantém durante um bom tempo encerrado na sua casa. Verdade, fechado em casa. Fechado em casa. E aí, olha só que interessante, se você for falar com o seu Moacir, ele vai contar que cresceu muito o consumo de casas, de apartamentos garden, de coberturas, porque o cara entendeu, né? As pessoas entenderam que elas precisam ter na casa não só um lugar onde elas vão dormir, mas elas precisam ter um lugar na casa que vai, muitas vezes, abrigar o lugar que elas vão trabalhar.
Eu acho Isso. que muitas vezes dentro do ambiente de casa, o único lugar onde elas vão poder ter um lazer externo, né? Porque elas não poderiam sair de casa para outros lugares. Então, tipo, houve essa movimentação, né? E a gente não pode esquecer também uma coisa super interessante a gente destacar aqui, né? Alexandre, estivemos todos sob a mesma tempestade, mas embargo. Isso aí é verdade. Estou gravando para a TV com a professora Patrícia Palermo, da FEComércio. Obrigado. A gente está gravando e a pessoa liga, eu já mandei uma mensagenzinha, a pessoa continua insistindo. É difícil, né? É difícil. Vamos começar de novo aqui, tá bom? Pode ser? Depois vocês fazem a edição. Vamos. Tá bem? Então, uma coisa que a gente tem que observar, também muito importante, é que ao longo desta pandemia, nós todos estivemos sob a mesma tempestade, mas em barcos diferentes, né? Essa crise afetou muito mais um grupamento da sociedade do que outro. Teve pessoas que passaram praticamente ilesas por esse processo, né? Então, vamos lá. Vamos dar nome aos bois aqui, né? Se a gente parar para pensar, todo mundo que tinha algum tipo de ocupação que poderia fazer em home office estava numa situação melhor de que quem não poderia trabalhar em home office. Verdade. Na maioria das vezes, as atividades que não podem ser levadas para home office são das pessoas justamente que ganham menos. Isso é um ponto. Outra questão importante é que a iniciativa privada passou, por exemplo, por suspensões de salários, né? Suspensões de contrato e de salários, redução de jornadas. Não aconteceu absolutamente nada com a iniciativa pública, né? Os funcionários públicos continuaram pagando seus salários de forma exatamente igual ao que acontecia antes, né? Verdade. Então, teve um grupo de pessoas que, inclusive, experimentou na pandemia uma redução do seu custo de vida. A gente viu na pandemia aumentar a poupança nacional, né? Isso. A pergunta é quem poupa? Quem poupa é quem tem mais renda. Quem tem mais renda foi quem menos foi afetado por essa crise, né? Normalmente, o mercado informal de trabalho ele funciona como um colchão para segurar, né, os efeitos negativos das crises. Dessa vez foi o contrário. O mercado de trabalho informal implodiu durante essa crise da pandemia. Tem alguns casos assim muito interessantes. Os médicos se queixaram de falta de clientes nos seus consultórios. É verdade. Por outro lado, a Unimed lançou a telemedicina e foram centenas e milhares de consultas feitas por telemedicina com os médicos sendo remunerados. Então, isso aí supriu uma necessidade que os médicos estavam. Quer dizer, a pandemia também trouxe oportunidades de processos novos serem criados. É impressionante, esse dia estar falando com o presidente da Panvel, o Júlio Motim Neto, se olhar, nesses 2 anos de pandemia, nós avançamos 5 anos em termos de logística, de informatização, de links com os consumidores. Quer dizer, se por um lado muita gente sofreu, muita gente também teve a perspicácia de dar um upgrade nos seus negócios, não é isso, Patrícia? Mas nem tudo isso é simples de ser feito, né? Então, vamos lá pegar sobre essa questão, sobre a questão dos médicos que a gente estava falando anteriormente, né? Muita gente, por exemplo, e a gente acabou de passar aqui pelo Outubro Rosa, né? Muita gente não fez os seus exames habituais. Não fez, é verdade. Da pandemia. É muito provável que a gente veja, dentro de pouco tempo aí, né, uma avalanche de novos casos de câncer, porque a gente simplesmente não datou eles de maneira adequada no ano passado, né? A gente teve um represamento muito grande de cirurgias eletivas, né? Então, as pessoas fizeram muitas consultas de telemedicina, especialmente quando elas tinham questões que precisavam ser tratadas naquele momento, mas muita gente adiou o que julgava poder ser adiável, né? Mas isso que você estava falando anteriormente sobre entender o tempo que se vive, né? E, obviamente, modificar o seu negócio para fazer
com que o seu negócio se insira no jogo desse tempo, eu acho que é fundamental. O que aconteceu, por exemplo, com as lojas foi isso, né? Se a gente parar para pensar, né? É difícil, Apple, a gente vender de portas abertas. Imagina vender de porta fechada. Meu Deus do céu. Então, imagina as empresas tendo que fazer transformações da noite para o dia. Então, se você já é uma empresa que é digital no seu DNA, você surfa nessa onda. Tá aí o Magazine Luiza para mostrar isso, né? Se você já pensava em ser digital, você acelera isso para acontecer. Mas se você nem sabia que o digital praticamente existia, você vai ter que aprender a engatinhar num dia e a correr uma maratona no outro, né? Então, isso é extremamente desafiador. E aí, por exemplo, pequenos negócios, em que muitas vezes, né, o negócio ele acontece, não tem gestão nenhuma atrás disso. É verdade. Os micro e pequenos negócios, muitos deles são assim, né? Então, simplesmente, negócios que vendem hoje para pagar os custos do amanhã. Isso. Isso é assustador. Patrícia, nós temos 1 minuto para terminar. Só 1 minuto, que pena. Eu queria ficar mais 1 hora contigo, que pena. Como é que vai ser o ano que vem, Patrícia? Passa uma mensagem para nós aí, para a gente se agarrar em alguma coisa. Vamos lá. Eu gostaria muito de ser otimista, mas eu não vou conseguir ser otimista no ar que você gostaria que eu fosse, né? O que eu vou dizer para você é que eu acredito, né, e tomara aqui que eu esteja correta, né, é que essa ideia da gente ter crescido de mãos dadas com o Zé Gotinha, né, que foi o nosso herói de quando a gente era pequeno, deu resultado. A gente tem aí 75% da população com a primeira dose, com 1 dose, mais de 50% da população com o esquema vacinal completo. E isso a gente começa a enxergar claramente os efeitos de controlar a pandemia, né? Só que, Alexandre, a economia no Brasil é uma corrida com barreiras. A gente venceu uma, vai vir outras na sequência. E ano que vem vai ser um ano em que crescer vai ser difícil, né? Então, eu digo para os consumidores, a gente vai vivenciar ainda inflação elevada. Quando a gente tem inflação elevada, o que a gente tem que fazer? Tem que se planejar, tem que pesquisar preço, tem que procurar, né? O que eu falo para os lojistas? Quando a gente tem uma economia que não cresce, acirra a concorrência. Então, olhe para o seu negócio com muito mais atenção do que você olhou antes. Na compra de estoques, na definição dos produtos que vão ser comprados, nas promoções que vão ser feitas, porque se acertar é importante, não errar vai ser fundamental. Patrícia Palermo, economista-chefe da FEComércio RS, muito obrigado pela participação conosco. Uma alegria ter podido conversar com você esse período que passou bem rápido. Um abraço bem carinhoso, uma boa e abençoada semana, Patrícia. Obrigada, Alexandre. É sempre um prazer conversar contigo. Grande abraço. Registrar com pesar o falecimento esse final de semana da jovem cantora sertaneja Marília Mendonça. Ela estava na fase muito bonita da sua carreira. Emagreceu, cuidando do seu nenenzinho com 2 anos, fazendo sucesso crescente, compositora e cantora. Eu gosto muito do sertanejo, não gosto de funk. E esses artistas, porque têm tido sucesso, eles acabam se aproximando de nós através da mídia. E a gente se sente como se fosse um parente nosso que tivesse falecido. Fiquei muito triste com o falecimento dessa moça. 26 anos. Que coisa terrível, um acidente terrível. Que Deus console o coração de sua família, dê forças à sua mãe para criar um netinho. Muito engraçadinho. Vamos terminar o programa de hoje com uma homenagem singela a ela. Muito obrigado pela sua audiência. Guarida é solidária na luta contra o coronavírus e fazemos tudo para você viver melhor. Por isso, em meio à pandemia, temos alguns recursos para levar aquele móvel tão sonhado até você que está se prevenindo e aderiu ao isolamento social.
Você pode visitar o imóvel, assinar um contrato ou tirar dúvidas sobre o que precisar. E o melhor, não precisa sair de casa. Veja como é fácil. Faça todo o caminho de uma visita convencional e conheça as dependências do imóvel que deseja em um tour em vídeo, de até 1 minuto e meio. Você poderá também agendar com o seu corretor uma live de um imóvel específico, a sua escolha, para fazer esse passeio. Segura, rápida e tem a mesma validade da assinatura feita em cartório. Através da assinatura digital, você não precisa ir ao cartório para oficializar a compra do imóvel escolhido. Basta assinar na tela do seu dispositivo móvel o contrato que será enviado por e-mail. As informações são totalmente seguras e criptografadas, com garantia de certificado digital. Seguimos à sua disposição nos meios digitais. Você pode nos chamar no 51-3327-9001, é o nosso telefone WhatsApp, ou poderá fazer uma videochamada com o corretor que agenciou o imóvel que tiver interesse, via WhatsApp, ou ainda através do Fale Conosco no nosso site. São mais de 20 mil imóveis em ofertas e vários prontinhos para receber financiamento bancário. Nosso time está pronto para lhe dar aquele suporte especial, apresentando um imóvel que se encaixa perfeitamente ao seu estilo de vida. Conte conosco, estamos sempre presentes, mesmo não nos encontrando fisicamente. Afinidade não é só compartilhar interesses, é surpreender, é fazer mais, é ir além do esperado. Afinidade é o segmento do Banrisul para clientes selecionados, com consultoria especializada, assessoria de investimentos, espaço com atendimento personalizado e serviços exclusivos. Quer saber mais? Fale com o seu gerente ou acesse banrisul.com.br/afinidade. Conheça as academias do SESC. Diversas modalidades para todos os públicos. Musculação, treinamento funcional, pilates, ginástica e muito mais para a sua saúde e bem-estar. E para treinar onde você quiser, ainda temos a academia online. Escolha a academia SESC mais próxima e conheça os planos e condições especiais. Acesse sesc-rs.com.br/academias. SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. 10 minutos a mais de acréscimo o juiz não vai dar. Mas, só com Dura Mais. Com a gasolina Dura Mais da Rodóio, você tem até 10% mais de economia de combustível e ainda polui menos. É tecnologia que faz bem para o seu carro, para o meio ambiente e para o seu bolso. Escolha mais economia e menos poluição. Escolha Dura Mais. Escolha Rodóio. O futuro começa agora. Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados e 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora.